tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Wedequim. Hoje é terça-feira, dia 27 de outubro. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver os fatos mais importantes de hoje. Fim da greve, início das filas. Bancários voltam ao trabalho, mas funcionários do Banco do Brasil continuam de braços cruzados. Disputa acirrada. Universidade Federal de Alagoas escolhe hoje seu novo reitor. Arte urbana. Viderlan Araújo mostra o trabalho dos artistas que pintam Maceió. Olá, mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta terça-feira, dia 27 de outubro. Sejam muito bem-vindos. E nós vamos abrir o programa mostrando como está o trânsito na Avenida Fernandes Lima. Imagens ao vivo do meu amigo Chico Nogueira, ele que está no viaduto do Cepa. A gente vê aí no lado direito do vídeo, no sentido tabuleiro, o trânsito parado ali por causa do semáforo. No outro sentido, no sentido centro à esquerda do vídeo, o trânsito está bem aí. A gente vê que a imagem está parada porque os semáforos estão fechados. Agora me parece que abriu, é isso aí, abriu. Vamos ver aí mais um pouquinho ao vivo do trânsito em Maceió, na tarde desta terça-feira, com meu querido amigo Chico Nogueira. Essas são imagens ao vivo da Avenida Fernandes Lima, a principal e mais movimentada da nossa capital. A gente vê aí que o trânsito realmente está intenso, mas me parece que sem grandes problemas, agora que estamos perto aí de 1h35, informa o diretor Felipe Ferreira. Muito obrigado, Felipe. Então, se você vai sair de casa agora, uma imagem aí diferente na abertura do nosso Verdade e Informação. Eu acho que quem vai passar ali pela Fernandes Lima não vai encontrar grandes problemas agora, nesta tarde de terça-feira. Está aí uma bela imagem para começar e a gente espera que continue assim ao longo do dia. O difícil é continuar assim ao longo do dia com tanto carro, congestionamento para todo lado. Eu que vim para Maceió aí há 3 anos... já piorou muito o trânsito. Às vezes eu me sinto em São Paulo aqui, tomara que essa minha impressão não continue. Gente, vocês sabem que a greve dos bancários finalmente terminou. Hoje eles voltaram ao trabalho. Só que os funcionários do Banco do Brasil não voltaram ainda, é problema à vista. E hoje, nessa volta, houve filas e confusão, muita gente sem saber o que fazer nessa retomada dos serviços depois de 20 dias de paralisação. Vamos ver a reportagem. Depois de 21 dias de greve em todo o Brasil, os bancários voltaram ao batente. Voltaram ao trabalho. Agências reabriram as portas também em Maceió e em Alagoas, com exceção do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste do Brasil. Os bancários aceitaram a proposta inicial de 10% de aumento de salário. Jairo França está aqui conosco, o Sindicato dos Bancários, nos fala sobre os avanços e o porquê do Banco do Nordeste do Brasil, que acaba de novamente determinar que não vai voltar ao trabalho. Continuará a greve dos trabalhadores também do Banco do Brasil. Na verdade, ontem foi apreciadas as propostas da Caixa Econômica, bancos privados e Banco do Brasil, tá? O Banco do Nordeste acabou agora a Assembleia e eles optaram pela continuação da greve. Hoje também continua a greve no Banco do Brasil, proposta rejeitada, com a Assembleia hoje à tarde, e nós vamos reavaliar no final da tarde o avanço do movimento. Na questão do avanço, nos avanços da categoria no geral, da FENABAN e também da Caixa Econômica, foi registrado, sim, alguns avanços, porque para a proposta que a gente tinha de 5,5%, nós fechamos com a proposta de 10%, tá? Na conjuntura atual, as categorias têm tido um reajuste menos do que a inflação, e nós tivemos mais do que a inflação, e também
0,12% de ganho real. Isso parece nada, mas é simbólico porque a gente continua com ganho real, tá? E aí a gente quebrou alguns paradigmas da FENABAN, porque a ideia inicial era que a gente tivesse um reajuste abaixo da inflação, por isso que eles ofereceram 5,5%, não acreditaram no potencial de mobilização dos bancários e se surpreenderam, tiveram que recuar e apresentar uma proposta maior. Outra conquista também é de que nós vamos ter os dias abonados, 63% dos dias abonados para quem, aliás, 65% para quem trabalha de 6 horas e 75% de 8 horas. Essas horas, elas vão ser compensadas, o restante que não foi abonado, até o dia 15, né? Até o dia 15. Queremos frisar que hoje o Banco do Brasil ainda continua em greve. Apesar da greve ter acabado para os outros bancos, o Banco do Brasil continua em greve, Caixa Econômica volta, Banco do Nordeste também em greve, tá? Vez que esses bancos, eles têm as propostas das específicas, ainda não foram atendidas algumas propostas, tipo no Banco do Brasil ainda tem problemas com a CACI, que é a Caixa de Previdência, e os bancários acharam por bem não terminar a greve agora e fazendo a avaliação ao final do dia. Porque Banco do Brasil e Banco do Nordeste do Brasil estão com decisões independentes de manter a greve. Porque o que a unifica a categoria, por exemplo, as votações nas assembleias e a unificação, ela se dá ao nível econômico só. Então, para as cláusulas econômicas, já foi dado sim. Agora, para Banco do Brasil e Banco do Nordeste, que tem as questões específicas desses bancos, foram conquistas, tá? E avanços que a gente teve ao longo do tempo, porque esses bancos, eles têm a função do social. Então, tem cláusulas que atendem a questão de prêmios, de PLR diferente. Então, são características diferentes dos bancos privados. Na Caixa, o pessoal avaliou que era suficiente e resolveu pôr fim ao movimento paredista, mas no restante continua. 14% do vale alimentação também pode se considerar uma conquista? Foi uma conquista porque foi além da inflação e teve um ganho real nesses vales. E esses vales têm uma característica que, assim como o ganho real, ele também se acumula. A gente vai ter esse reajuste durante todo o tempo. Os bancos tentaram voltar novamente com a política de abono, mas foram derrotados pela categoria e tiveram que recuar nesse abono e, no lugar dele, dar reajuste, porque isso vai ser para o resto da vida do trabalhador, ou seja, são cumulativos e a gente acha muito interessante essa parte. 244 agências bancárias foram fechadas em Alagoas, com exceção de agências do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste do Brasil, que resolveram continuar o movimento paredista. Com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Maracanã 25, da organização Arnon de Melo, na NET. Muito obrigado, Fernando. Gente, vocês viram aí, terminou na maioria dos bancos, mas nós ainda temos a paralisação. E é claro que aqui, ao longo da nossa programação, nós vamos trazer todos os detalhes. E para você que acompanha o Verdade Informação, daqui a pouquinho, tem uma entrevista muito legal com uma pessoa que eu gosto demais, que é o César Caldas, do Procon. A gente vai falar sobre compras online, segurança, dicas, e você não pode perder daqui a pouquinho no Verdade Informação. O César já está aqui, ele está aguardando só um minutinho, que antes eu vou falar ao vivo com o Viderlan Araújo. Isso porque o governo do estado pretende agilizar a implantação do VLT no trecho de tráfego mais intenso de Maceió, que nós mostramos agora, a Avenida Fernandes Lima. Para isso está prevista a criação de 2 eixos viários paralelos à avenida, o eixo Cepa e o eixo Quartel. Viderlan Araújo está ao vivo com o Mozar Amaral, secretário estadual de Transporte e Desenvolvimento Urbano. Muito boa tarde, Viderlan. Sua camisa está combinando aí com o céu bonito de Maceió. Como você está bonito, Viderlan? Boa tarde, meu amigo. É um contraste repleto de boas notícias. Um abraço para você, Mauro Vedequim. Boa tarde para todos que acompanham o Verdade Informação. 1h, 37 minutos em Maceió. Estamos nesse exato momento no elevado do Cepa, que é um dos pontos importantes nesse projeto que o governo já colocou em execução, depois de entendimento já, inclusive, com Brasília, com o ministro Aldo Rebelo, alagoano Aldo Rebelo, e também com o secretário estadual de Transporte e Desenvolvimento Humano, Mozar Amaral, que vai
vai conversar com a gente para falar desses benefícios inicialmente que o eixo viário vai trazer, juntamente com a implantação do VLT, que é um outro projeto que também pretende ser executado aqui na Avenida Fernandes Lima. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, são dois eixos viários, né? Eixo do lado do quartel, eixo do lado do CEPA. São obras importantíssimas que vão, de certa forma, antecipar a implantação do VLT. São obras preliminares e, com certeza, desafogarão, né? Não estou dizendo que vai resolver o problema da Fernandes Lima, que existem outras obras capazes de fazer de trazer a solução para a questão da Fernandes Lima. Mas essas duas obras, por si só, darão um alívio muito grande aqui a Fernandes Lima. Secretário, todos nós sabemos que a Avenida Fernandes Lima é realmente um ponto crítico, principalmente nos horários de pico, como nas grandes capitais. O investimento é um investimento alto para construir esses dois eixos e depende necessariamente de recursos federais para poder ser aplicado? Não. Nós basicamente vamos utilizar recursos de royalties, né? Recursos próprios do Estado. São obras que demorarão em torno de 3 meses cada uma. Está previsto agora para o final do ano o início ou o começo do ano, de acordo com a burocracia. O projeto já está todo pronto, já está tudo prontinho, tudo com sinalização. Tivemos contato, inclusive, com a Prefeitura, com a SMTT. Agora é colocar a coisa em prática, né, para que o maceiense tenha essas duas grandes obras, né, para que possa melhorar o dia a dia aqui na Fernandes Lima. Então o projeto já está pronto nesse caso, secretário? Pronto. O eixo CEPA sairá ali, digamos, da ladeira do Teobaldo, passará pelo CEPA, Portugal Ramalho, estou falando em termos de binário, né? Adentrando a Casal ali por trás da Unimed, para quem conhece ali na parte da gruta, chegando ao Ibama e saindo em frente ao Hiper Bom Preço. Do lado do quartel, sai atrás do Bom Preço Farol, passando pelo quartel do 59º, passando pelo Hospital dos Usineiros, cruzando a Rotary, Hospital dos Usineiros, ali na parte de trás, que é um terreno que existe. Chegando à gruta, aí sim o trânsito fluirá mais tranquilamente, porque o grande problema é entre a Centenário e a Gruta de Lourdes. Já existem conversas iniciais para processo de desapropriação que deve acontecer? Isso será inevitável também, secretário? Não. Com certeza, algumas residências, se não me falha a memória, são 7 residências, serão desapropriadas, né? E para que esse projeto possa ser operacionalizado. Quer dizer, tudo já está, as pessoas já foram notificadas, né? O processo de desapropriação já foi iniciado. Logo chegaremos ao final e aí poderemos começar a obra. E a respeito do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, como é que será esse processo, essa negociação e como é que vai funcionar essa passagem do eixo nesse terreno que hoje é ocupado pelo Exército? Olha, nós estivemos com o governador, com o ministro Jacques Wagner, agora com o Aldo Rebelo, que é alagoano. Eles acolheram bem a ideia do governador, do governo do estado, da passagem da via, que será nos fundos, não será na parte baixa, na parte alta, nos fundos do quartel, até para não inviabilizar o próprio quartel. Existe ali um estande de tiros, existe um paiol, isso será, logicamente, ressarcido ao Exército. O governo do estado pagará a área que será utilizada para a passagem da via e o maceiense ganhará essa grande via, essa grande alternativa para melhorar o trânsito aqui da Fernandes Lima. Pois é, Mauro Wedequim, esse é o secretário Mozar Amaral, ele que é secretário estadual de Transporte e Desenvolvimento Urbano do Estado, trazendo informações importantes. Lembrando, o secretário já confidenciou para a gente que a ideia é já o projeto ser executado, iniciado esse projeto no campo da prática, já a partir de janeiro de 2016. O secretário já está aqui à nossa disposição, o Mauro está à sua disposição necessariamente para poder fazer qualquer tipo de colocação aí dos estúdios. Fica à vontade, Mauro. Muito obrigado, Videlan. Mande aí um grande abraço ao secretário. Agora, Videlan, eu estou achando o secretário otimista demais, porque 3 meses para fazer esse eixo aí. Como é que vai ser? Pede para ele dar detalhes, por favor, Videlan, da parte física do negócio. Vai ser só organizar as ruas, mas se vai invadir ali um pedaço do quartel. Eu, assim, não quero ser pessimista de jeito nenhum, você me conhece, o secretário também. Mas 3 meses é pouco tempo, eu já estou comemorando. O Sidraque já disse que vai mudar lá para o Farol, ter vista do mar. Tá bonito o negócio. Diga aí, Videlan.
Secretário, a pergunta do Mauro feita nos estúdios, ele inclusive te parabenizou, disse que é importante ter um trabalho de uma liderança otimista, como o senhor se encontra nesse momento diante da proximidade da execução desse projeto. Ele queria só que o senhor explicasse de uma maneira mais detalhada como é que vai ser essa primeira etapa de construção e qual será o prazo de entrega que o governo está estipulando. Olha, como eu falei, o prazo é uma obra simples, é uma obra que em 3 meses, se não ocorrer qualquer problema, tipo chuva, alguma coisa que venha acontecer nesse intervalo de tempo, serão 3 meses, Mauro. Não demorará mais do que isso. Porque do eixo CEPA, digamos assim, a ideia é transformar vias que hoje se encontram utilizando nos 2 sentidos, sentido único. Por exemplo, aqui do eixo CEPA, a Virgínia de Campos se tornará a via do sentido único, indo como que vai para a gruta, digamos assim. E o contrário virá ali por trás do CEPA, como se faz hoje, adentrando ao Hospital dos Usineiros, chegando à Ladeira do Teobaldo. Todas as duas sairão aí, indo e vindo à Ladeira do Teobaldo. E chegando no sanatório, que ali entre o Pinheiro e o sanatório existem várias vias capazes de se fazer um binário. E chegando no sanatório, aí sim, nós temos a área que é do Estado, da Casal, nós vamos adentrar a área da Casal, chega nos fundos da Casal, que já é a área do IBAMA, e aí sairemos contornando o fundo, digamos assim, de todas aquelas residências que existem, os pontos comerciais que existem ali, tipo Eletrobras, Tribunal Eleitoral, tudo ali nos fundos é IBAMA, né? Chegando exatamente no contorno lá, no retorno lá, em frente ao IPE, na entrada ali do IBAMA. Então é uma obra que sairemos aqui da parte do centro, digamos assim, com uma extensão de 5 quilômetros, que será uma excelente alternativa, né, indo e vindo, né, para as pessoas que utilizam a Fernando de Lima. Do outro lado, ela é um pouco mais curta, que sairá ali atrás do Hiper Farol, do Bom Preço Farol. Desapropriaremos duas residências ali naquelas mediações, facilitando a chegada ao quartel, transpondo o quartel, vamos cruzar a Rotary, a Avenida Rotary, chegaremos na área dos Usineiros, aí chegando na gruta, aí tudo se torna mais fácil, porque a partir dali o trânsito já flui mais naturalmente. Então tá aí, tá clara a situação. Obrigado, secretário Mozar Amaral, pela sua participação, pelos esclarecimentos. Sei ele que é secretário estadual de Transporte e Desenvolvimento Urbano, explicando a situação, Mauro. Não serão construídas novas avenidas, novas vias, não. O que deve ser feito pelo governo, é claro, vai desobstruir, mas vai aproveitar também muitas passagens já existentes nessas ruas para poder liberar esse acesso ao eixo viário e tentar, pelo menos, diminuir um pouco desse ponto crítico de Maceió, que é a Avenida Fernandes Lima, que nos pontos de congestionamento acaba muitas vezes se transformando aí em um ponto de muita paciência que precisa ter por parte dos condutores. Aqui direto do elevado do CEPA, no bairro do Farol, com imagens de Chico Nogueira. Eu volto com você nos estúdios. Mauro. Muito obrigado, Videlan. Está claro aí que esse projeto, na verdade, ainda não é o VLT como a gente imagina. O trem lá no meio, passando, levando as pessoas em alta velocidade, não. Aí é uma estrutura viária, né, Videlan? Por enquanto é isso, né, meu amigo? Ainda não se fala na questão do VLT, não. Estamos falando, sim, da facilidade, melhoria no aspecto da mobilidade por ruas alternativas e logo depois, claro, o projeto do VLT é um projeto muito mais amplo, mas pelo menos o governo do estado já está trabalhando para buscar meios e alternativas para facilitar a vida dos maceioenses e do público alagoano. Tá certo, Videlan. Muito obrigado. Boa sorte ao seu Vasco aí, que a coisa está complicada. 95% de chance de seu time cair. A gente vai acompanhar. Gente, olha só. Agora a gente vai falar de um tema que você deve falar, Mauro, mas isso não me interessa. Interessa sim, porque você pode acabar sendo envolvido de várias maneiras. E outra, o Natal já está aí, gente. E muita gente vai fazer compra pela internet. Olha só, as compras pela internet vêm se tornando algo cada vez mais comum na vida do consumidor. O mercado de comércio eletrônico global, o e-commerce, pode ser prático e simples, mas é preciso saber como agir no ambiente digital. E para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui agora o doutor César Caldas, ele que é do PROCON,
Doutor César, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer imenso recebê-lo. Prazer é nosso. Se tem um órgão que merece aplausos no Brasil, chama-se PROCON, porque realmente o trabalho deles é sensacional. Doutor César, eu começo essa entrevista lhe perguntando o seguinte: tem como fugir dos golpes na internet que a gente sabe, infelizmente, são cada vez mais frequentes? Mauro, boa tarde. Boa tarde. Prazer. Eu agradeço em nome do órgão a presença e dizer que os consumidores eles precisam ter mais cautela na hora de fazer uma aquisição de um produto ou até mesmo de um serviço. As armadilhas nesse mundo virtual é tremenda, né? E o PROCON tem recepcionado algumas demandas nesse sentido. E o consumidor, ele tem um mecanismo que é o próprio site do órgão, que ele dá um ranking daquelas empresas que são penalizadas por comportamento indevido na venda de produtos e serviços. Então, o consumidor precisa ficar muito atento. Existem várias situações, né, que o consumidor, ele antes de fazer essa compra, ele precisa ter cautela. E a gente tem orientado os consumidores nesse sentido. Pesquise no órgão, veja se o site ele tem uma parte física no estado ou se tem em outro estado uma parte física, se ele tem o CNPJ cadastrado na Receita Federal, né, vê os handicaps dessa empresa com relação à sua vida na internet. Então, são vários requisitos que são necessários para a efetivação dessa compra com sucesso. Hoje mesmo nós tivemos um caso de um consumidor que comprou um determinado aparelho, que até é uma contravenção, porque, e aí me permita, a gente chama aquele SkyGato, aquele aparelho receptor que ele busca junto com algum operador e quebra essa conexão e esse consumidor comprou esse aparelho e esse aparelho não chegou em sua residência. Então aí, para você ter uma ideia, e num site que a gente tem um certo receio, porque ele não tem. A gente fez uma pesquisa e não tem efetivamente nada com relação a esse site. Então, esse consumidor, para que ele seja agraciado ou restituído daquele valor, é uma coisa difícil, ele tem um caminho aí meio difícil de percorrer. Doutor, e nós temos aí também, acho que outras regrinhas básicas, né? Por exemplo, perguntar para um amigo, né? Você já comprou, me desculpe, se já comprou através daquele site, se tem procedência, se realmente o produto chegou, né? Isso também vale, né? E às vezes até observar o próprio site, né? Não tenha dúvida, Mauro, e inclusive isso é quando às vezes o consumidor também faz essa pesquisa lá no 151, né? Que é o nosso contato lá no PROCON, a gente procura orientar justamente para que ele faça essa compra em sites conhecidos, né? Sites que já têm um nome, que não são aqueles sites que têm vida passageira na net. Então, é que o consumidor sempre busca essa orientação do órgão. E uma coisa primordial, Mauro, é que nunca vá na vantagem. O consumidor não pode pensar que aquele produto que custa 500 vai comprar por 72 que vai receber. Isso aí é um tipo de fraude, né, que a gente tem verificado também e que o consumidor precisa ficar atento com relação a esse tipo de precificação de produtos, que é aí um processo enganativo com relação a essa aquisição. Doutor César, o senhor falou em levar vantagem, né? Eu, por curiosidade, quando eu soube que eu ia recebê-lo hoje aqui, eu fui atrás de uns dados que me chamaram a atenção. Um deles foi esse aqui, doutor. 51% dos brasileiros que fazem compras pela internet consideram a China como opção de compra. Aí muita gente vai lá, a mulherada principalmente, doutor, vê aquele vestido lindo, maravilhoso, compra. Aí vê uma outra peça, compra. Nossa, como está barato. Só que aí eu lhe pergunto, primeiro, já vi acontecer isso, doutor. Esse produto dá a volta ao mundo e não chega aqui. Olha que leva tempo, hein? Olha que leva tempo. E mais, as pessoas se esquecem que isso pode ser taxado, né? Não tem dúvida. Doutor César. É porque, na verdade, esse é um comércio internacional e envolve o direito internacional, obviamente.
e tem aí a participação da Receita Federal com relação a esse tipo de aquisição. Que a Receita Federal deve estar monitorando esse crescimento com esses sites da China. Evidentemente que aí tem uma tributação que deve ser considerada. E o outro fato que esse penaliza o consumidor é que esse produto ele pode não chegar. Se chegar com alguma característica, porque você sabe que um produto nacional ele tem uma característica de tamanho, enfim, de toda aquela característica para adequação ao seu corpo e aos seus pés, enfim, tudo. Então, essa é outra questão. E esse produto vai ficar perdido, se chegar vai ficar perdido, porque ele não vai conseguir fazer essa permuta. Então, aqui os consumidores que tenham esse objetivo de comprar esses produtos sim, no mercado chinês, que, por favor, evitem, é melhor fazer no comércio local, nacional, porque é mais garantido, em sites que você tem essa possibilidade de receber, de pagar e receber o produto. Porque muita gente compra, acha que realmente fez um bom negócio e às vezes acha que agora não, porque o dólar subiu muito. Deve já realmente ter valido a pena, mas todo cuidado é pouco. Agora, doutor César, quais são hoje os golpes mais frequentes quando o assunto é internet? Olha, com relação à relação de consumo, os golpes são os de sempre. Você faz a compra e não recebe o produto. E eu vou pedir permissão, Mauro, para relatar um fato, a casa é sua. Um fato pitoresco, né, que aconteceu lá. O consumidor chegou lá foi na época do lançamento do DVD, né, isso até uns 10 mais ou menos, e ele recebeu a caixa com peso mais ou menos relativo e dentro da caixa havia uma pedra. Puxa, então, para você ver o tipo de burlar, né, de fraudar aquele consumidor que teve a boa fé de comprar. Então, é primordial que, e aí eu repito, né, talvez seja repetitivo, mas sempre adquirir, sempre fazer a compra, pesquisar antes, olhar o site, se tem CNPJ, se o PROCON tem alguma reclamação fundamentada desse site, né, e procurar fazer isso de uma forma bem objetiva para que não venha a ser lesado com relação a essa aquisição de produtos. Aí acho que fala alto aquele ditado popular, né? Quando a esmola é demais, né? O cego desconfia, né? Isso é. Então a gente precisa ter isso também como consumidor nessa época aí virtual, que é bom, é bacana comprar, né? Não tenha dúvida, até mesmo porque você faz uma pesquisa de preço, né? E essa pesquisa de preço pode levar o consumidor a fazer essa aquisição, até de produtos que não tenham aqui no mercado local. Ele pode fazer isso, mas fazer de uma forma segura. E um outro aspecto que eu queria, que a gente está aguardando, é justamente um projeto de lei, o 282, um APL 282, que vai normatizar esse tipo de comércio, né, dando mais garantia ao consumidor e possibilitando que não só o comerciante, aquele que anunciou, mas o que hospedou o site, eles sejam penalizados pela solidariedade. Então, além da lei do Marco Civil da Internet, que só falta a regulamentação, a Lei 12.965, me parece. Além dessa lei, a gente está aguardando que aí vai incidir sobre o Código do Consumidor essa possibilidade de você buscar, de normatizar esse mercado, porque é muito fácil. Você hospeda em determinado provedor ali o seu site para vender e a gente não tem esse controle, né, de quem está ali ofertando uma coisa fraudulenta. Então, é importantíssimo essa regulamentação da lei, do Marco Civil da Internet, mas também do projeto de lei que tramita desde 2012, que tramita no Congresso Nacional. Muito bem. Gente, então o doutor César está aqui dando esclarecimentos muito importantes. Ele disse, olha, procure a razão social da empresa, o CNPJ, faça uma consulta no site da Receita Federal e, principalmente, gente, procure o próprio PROCON, né? Exatamente. O próprio PROCON vai te ajudar nesse sentido de esclarecer se aquela empresa é idônea ou não. Tomara que você não seja lesado. Imagine comprar um DVD e levar uma pedra. Aí não dá, né? Então, e desconfie das oportunidades milagrosas, que não dá, né? Já pensou carro por R$1.000? Pois é. Até eu, né, doutor? Opa!
Muito bem. Gente, conversei aqui com o doutor César Caldas. Muito obrigado, Mauro. Que é do PROCON, realmente nos ajudou muito esclarecendo. E lembrando, né, o Natal já está aí, você quer se programar, então todo cuidado é pouco, boas compras e bom trabalho. Doutor, muito obrigado. Obrigado a você, Mauro, pela oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez. Gente, nós vamos seguindo aqui com Verdade e Informação, agora para saber detalhes dos bastidores da política, com Odilon Rios na coluna No Ponto. O governador Renan Filho tem no bolso uma carteira com recheados 2,5 bilhões de reais. É um dinheiro que não existe. Faz volume pelos números como um balão de gás. Uma promessa de investimentos de empresas que sondam o terreno alagoano, buscam as melhores ofertas, a mão de obra mais qualificada para as suas necessidades e o ambiente empresarial que estimule os negócios. Com o secretário da Fazenda, Jorge Santoro, Renan Filho faz uma ampla reforma tributária e também da Previdência. Há dúvidas sobre o efeito destes pacotes. Quanto o Estado vai arrecadar? A isenção fiscal aumentará em quanto? Por outro lado, a garantia destes investimentos depende da Agenda Brasil de Renan Calheiros no Senado Federal. Semana passada, Renan prometeu colocar 19 pontos em pauta para votação. Há discussões sobre a guerra fiscal entre estados, impostos, o novo indexador da dívida pública, os juros. No dia 30 de setembro, a dívida de Alagoas com a União atingiu 11 bilhões de reais. Se cada alagoano assumisse diretamente o valor disso, teria de pagar pouco mais de 4 salários mínimos, R$ 3.666 fora os centavos. Mais de 60% da população alagoana ganha até um salário mínimo. Somos o terceiro lugar mais pobre do Brasil, mas temos a vantagem nas áreas rurais que o governo quer aproveitar. Quando as terras ao redor do Canal do Sertão vão receber projetos de agricultura familiar ou os grandes produtores, na lista dos investimentos bilionários não estão previstos estes projetos e eles dariam retorno em empregos extraordinários. Os alagoanos aprovam maciçamente a gestão Renan e devem aprovar ainda mais quando o discurso virar realidade. E que seja uma realidade positiva para todo o povo de Alagoas. Não é isso, meu querido amigo Odilon Rios? Gente, agora eu vou para um intervalo e na volta a Polane Santos vem aqui ao vivo no estúdio falar de possíveis mudanças no Estatuto do Desarmamento. É um tema muito interessante que a gente vai discutir na volta do Verdade e Informação. Até já. Mas não deixe de visitar nossos museus, bibliotecas, centro artístico e monumentos históricos. Mergulhe na cultura de Alagoas. Visite o Museu Palácio Floriano Peixoto e viva um pouco da história do governo do nosso estado. Com objetos decorativos de época, além de diversas obras de arte, antigas e atuais, de artistas alagoanos. É seu, você tem que conhecer. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874.
Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Estamos de volta com Verdade e Informação, agora para falar de segurança pública. Uma boa notícia que inclusive é manchete da Gazeta Web. Alagoas registra queda de 19% no número de assassinatos em 2015. Alagoas registrou uma redução média de 19% no número de mortes violentas este ano, se comparado ao mesmo período do ano passado, de acordo com o levantamento divulgado hoje pela Secretaria de Segurança Pública. Conforme o Núcleo de Estatística e Análise Criminal do governo, Maceió viu cair em 22,7% o número de mortes violentas. No ano passado, foram 612 assassinatos nos 10 primeiros meses do ano. Este ano, o número foi de 462, portanto, uma redução de 22,7%, um número, sem dúvida nenhuma, a ser comemorado por toda a população de Alagoas e um número que também mostra que o trabalho desenvolvido pelo Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, em conjunto com toda a equipe aí da Segurança Pública, está no caminho certo e é isso que nós esperamos. Gente, nós vamos falar agora da eleição na UFAL. A eleição para os cargos de reitor e vice-reitor da UFAL ocorre hoje e a previsão é que o resultado seja divulgado até amanhã, quarta-feira. Quem tem os detalhes é o repórter Viderlan Araújo. Nesta terça-feira está acontecendo em vários pontos, principalmente da UFAL, as eleições para a escolha de reitor e vice-reitor da universidade. É importante destacar que é uma eleição concorrida, pelo menos 42 mil votos são esperados em 54 urnas distribuídas em várias cidades, como Arapiraca, Santana de Ipanema, Palmeira dos Índios, Delmiro Gouveia, Penedo, Viçosa, Rio Largo, São José da Laje, Maragogi e Maceió. Para poder falar melhor conosco a respeito desse processo eleitoral tão concorrido aqui na manhã desta terça-feira, o Jarman Aderico, ele que é membro da Comissão Eleitoral da UFAL, e explica para nós como é que tem sido esse processo inicial, como é que tem sido essas primeiras horas de eleição aqui na UFAL. Olha, até o momento o processo de consulta da comunidade acadêmica está sendo tranquilo. Temos urnas dos estudantes na quadra coberta da universidade e aqui no prédio do SIC, que é o Centro de Interesse Comunitário, a votação do segmento técnico e segmento docente.
Mas quem é que pode participar dessas eleições? Olha, todos os membros da comunidade acadêmica, alunos, docentes e técnicos. E a respeito do número de chapas, quantas chapas são inscritas até o presente momento? Nós temos 3 chapas concorrendo à reitoria, né? São todos membros da comunidade acadêmica, todos conhecidos, né? Concorrendo à reitoria. A gente observou, desde que entrou aqui na universidade, que existe um clima realmente de eleição, uma movimentação enorme aqui na UFAL. Exato, conseguimos começar no horário programado, né? Foi uma vantagem, né? E está transcorrendo tranquilo, tem muita gente chegando de todos os lugares, dá para perceber isso mesmo. Tem gente querendo votar e o nome não está na lista, Jarman, que geralmente acontece isso nas eleições. Isso tem acontecido também aqui, né? Poucos casos, mas aconteceram. E aí a comissão vai avaliar esses casos depois. Mas já foi deliberado em reunião que quem não consta nas listas não vai votar, né? Aqui na UFAL está sendo distribuído, além do SIC como ponto de votação, quais são os outros pontos aqui na UFAL? Pronto, aqui na UFAL tem a quadra coberta em frente à reitoria, o hospital universitário, no HU e esse local aqui. E o prazo vai ser respeitado de encerramento dessa votação até as 9 da noite, então? Exato, até as 9 da noite. Todos os locais que funcionam à noite terão votação até as 9 da noite. E esse clima de boca de urna que a gente observa aqui perto dos pontos de votação é uma coisa permitida também? Não, a boca de urna é autorizada a 100 metros dos locais de votação, das portas das sessões, né? As pessoas estão com camisas de fiscais aqui, não? E outras chegando, transitando. O eleitor pode vir com camisa, com bandeira, com adesivo, o eleitor pode transitar à vontade, né? É um clima como se fosse uma eleição mesmo para o município, para o governo do estado. Exatamente, um clima de eleição geral, né? Pois é. Nós tentávamos falar com o Jarman, que estava resolvendo outras coisas. Muito obrigado, viu, Jarman? Ele que estava resolvendo outros assuntos, principalmente dessa questão, né? Muita gente querendo votar, mas o nome não constava na lista e aí não é permitido esse processo. Ele estava tentando ver da melhor maneira possível para contornar essa situação. É preciso destacar também que até às 9 da noite, os alunos, os técnicos, os servidores, os professores, eles poderão aqui votar justamente no campus da UFAL para escolher quem será o novo reitor ou vice-reitor da Universidade Federal de Alagoas. Um outro detalhe, não é a questão de ter apenas um maior número de votos que vai ser oficializado o novo reitor da UFAL. Depende da aprovação da presidente da República, Dilma Rousseff, que deve indicar os 3 mais votados, tem um nome sendo passado para a presidência da República e um deles acaba sendo indicado. Nos últimos anos, a presidência vem sempre escolhendo o candidato mais votado nas eleições para ser escolhido como reitor da Universidade Federal aqui do estado de Alagoas. Aqui direto do SIC, onde realiza toda essa movimentação em clima eleitoral. Centro de Interesses Comunitários da UFAL, com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25, na NET. Muito obrigado ao meu amigo Viderlan Araújo e também ao Chico Nogueira. Ao longo aqui da programação da TV Mar, nós vamos trazer aí o resultado das urnas. Olha só, gente, o Tribunal de Contas do Estado condenou o prefeito de Viçosa, Flauber Torres Filho, à devolução de R$ 170 mil aos cofres públicos municipais. Após inspeções feitas pelo TCE de Alagoas, ficaram comprovadas irregularidades que causaram danos ao erário no exercício financeiro de 2011. Somente este ano, o prefeito Flauber Filho foi afastado 2 vezes do cargo por causa de improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público Estadual, o gestor teria causado um rombo que supera R$ 1 milhão. E vamos nós. Agora é hora de receber a Polane Santos, a jornalista Polane Santos, que hoje tem um tema, como sempre, muito interessante. Olá, Mauro, boa tarde. Tudo bem, Polane? Tudo bem, Mauro. Já elogiaram o seu novo visual? Já, ainda estou um pouco insegura, mas dizem que loira não pode ficar insegura, né? Então... Exatamente. Então, parabéns aí. Obrigada. Mauro, olha, realmente hoje o tema, sem dúvidas, vai mexer com toda a sociedade. Em um momento como este, em que se discute muito o anuário, inclusive, de segurança pública nacional, em que a pauta, geralmente, de todas as discussões estão sempre voltadas à segurança pública, eis que hoje a Câmara de Deputados irá votar um projeto que visa a flexibilização do Estatuto de Desarmamento. Há mais de 10 anos atrás, Mauro, eu ainda me lembro
quando o Estatuto foi lançado, que previa justamente o desarmamento. E se formavam filas, né, em frente à Polícia Federal aqui em Alagoas, para fazer a troca da arma por dinheiro, que era isso também que eles propunham na época, e também algumas medidas mais severas para a aquisição de armas aqui em todo o território brasileiro. Pois, enfim, hoje a Câmara dos Deputados estará votando a flexibilização desse Estatuto de Desarmamento, que, inclusive, um dos pontos que foi levantado, inclusive eu até me assustei, é que está reduzindo de 25 anos a idade para ter porte de arma de 25 para 21 anos. Isso porque a maioridade penal foi também mudada, né, alterada, e aí deve então, de acordo com os deputados que estão sugerindo aí a flexibilização do Estatuto de Desarmamento, isso também deve acompanhar a questão da maioridade penal. Fora essas questões, Mauro, fora essa questão da redução da idade para a aquisição de porte de arma, existe também a proposta também prevê que os órgãos de segurança pública do Estado e do Distrito Federal possam autorizar o indivíduo a ter arma ou não, que antes era feito apenas pela Polícia Federal. E, além disso, ainda também dá o direito para que taxistas e caminhoneiros portem armas dentro do veículo e estende também o porte de armas durante o trabalho para agentes de medidas socioeducativas e agentes de trânsito. Agora, você veja só, Mauro, principalmente, eu acho que o que mais me chocou foi essa questão do porte de arma para caminhoneiros e para taxistas também. Porque a gente vê aí a grande quantidade de brigas de trânsito que geralmente culminam com a morte ou com violência exacerbada por uma das partes. E, infelizmente, a gente vê aí uma proposta como essa que contraria tudo que a gente já tem, o que o governo e o Congresso já vem tentando ao longo de mais de 10 anos impor na sociedade. Isso tudo, Polani, hoje eu comecei o dia, eu até sugeri que você falasse sobre isso hoje, porque eu comecei o dia ouvindo um áudio do José Maria Beltrame, que é o secretário de Segurança Pública lá do Rio de Janeiro. E ele fez um apelo, e olha que ele é um especialista, um estudioso de segurança pública. O Rio de Janeiro tem todos os problemas que a gente sabe em relação à violência, mas ele tem conseguido reduzir a violência lá no Rio de Janeiro. E ele fez um apelo, Polani, dizendo basicamente o seguinte: gente, não aprovem a redução da maioridade e não deixem passar essa flexibilização aí do Estatuto, porque não precisa disso. Já é muito fácil o cidadão conseguir uma arma no Brasil. Então, quem está na lei, está. E a polícia precisa agir. Esse dinheiro aí todo pode ser investido em outros mecanismos para aumentar a segurança pública. Essa é a minha opinião. Hoje, o nosso diretor de jornalismo aqui estava dizendo: mas eu tenho o direito de ter a minha arma e tal. Ninguém quer passar pelo direito do outro. O problema é que eu acho, infelizmente, é que muitos brasileiros não têm a menor possibilidade, a capacidade até intelectual de ter uma arma, porque senão, Polani, é o que a gente já falou aqui várias vezes. Quer dizer, eu fiquei nervoso, mexeram com a minha mulher, não sei o que, eu pego a arma, mato. Exatamente. E assim que as coisas vão se resolver. Estudos, Mauro, já comprovam que muitos homicídios acontecem ao acaso. Muitos homicídios acontecem ao acaso. Muitas pessoas que cometem homicídio são réus primários, justamente por conta disso. São levados pela emoção do momento e, é claro, a gente sabe, como já se diz aí a história, né? Tem muito homem que só é homem por trás de uma arma. E a gente sabe que, infelizmente, as fatalidades acontecem assim. E, infelizmente, é muito fácil ter uma arma no Brasil, conseguir uma arma é facílimo e aí dá no que dá, os números... A gente tem aqui mais de 50 mil mortes, mais de 50 mil homicídios por ano. As guerras estão aí, não tem esse número. E aí, gente, vai reduzir ainda mais É verdade. as facilidades aí para a pessoa ter uma arma. Eu, sinceramente, não concordo, não. E interessante, deve sair hoje, né, o resultado disso? O resultado deve sair hoje, exatamente. Hoje à tarde, né? Uhum. E aí amanhã a gente atualiza para vocês essas informações aí. É isso. Mais alguma coisa? Só. Tem certeza? Só, por hoje só. Por enquanto nada de Mega Sena, né? Não, por enquanto nada. Eu até achei que você tinha ganhado na Mega Sena. Não. Cabelo novo, look novo. É assim. Tudo bem. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Eu estou olhando aqui, Polani, pelo seguinte: você sabe que a arte urbana é uma coisa interessante, né? A gente tem aí grafite, intervenções diversas nas cidades e a gente tem acompanhado isso aqui também em Maceió.
Quem tem os detalhes é o repórter Viderlan Araújo. Vamos ver a reportagem aí do viaduto Oscar Fontes de Lima. Bonito o nome, né? Muito bonito. A obra também ficou linda lá. Ficou, né? Quero ver, eu não vi ainda, quero ver. Vamos lá. Um trabalho que mostra todo o envolvimento, o aspecto da cultura nesses 200 anos de Maceió. É o trabalho realizado pelo arquiteto e artista plástico Rafael dos Santos, aqui no viaduto Fontes Lima, que é considerado um dos pontos mais importantes de acesso na Avenida Josefa de Mello. Ele vai explicar para nós, inicialmente, de onde surgiu a ideia de aproveitar esse espaço para poder expor a arte. Esse aqui, na verdade, é um projeto da prefeitura, né? E eles me fizeram o convite, né, para desenvolver esse trabalho. E esse aqui foi o primeiro viaduto, né, que a gente começou a fazer esse trabalho, né? Então a proposta era montar uma equipe que pudesse me dar um suporte para desenvolver um trabalho artístico aqui nesse viaduto. O trabalho de grafitagem que está sendo feito, quantas pessoas participaram? Quando foi que começou? Foi mais ou menos dia 8, né? Começou no dia 8 e foram 5 pessoas que ficaram envolvidas, né? Eu coordenei essa equipe, né? Algumas dessas pessoas que trabalharam nesse trabalho aqui, eles não tinham contato nenhum com tinta, nem com arte, e a gente conseguiu aqui fazer um trabalho bem legal através de algumas oficinas antes de desenvolver esse trabalho, para eles irem pegando das técnicas de pintura para dar esse suporte e para a gente conseguir finalizar esse trabalho aqui. Dá para observar uma mistura de cores, tudo muito bem aplicado. É a ideia de chamar a atenção e esse contraste também acaba dando mais vida ao trabalho, Rafael? Também. Eu acho assim, que na verdade é uma técnica que eu estou desenvolvendo ao longo do meu tempo, né? Que na verdade arte é uma ciência. E todo o tempo você tá desenvolvendo isso, como dizia o meu mestre, né, que era o Pierre Chalita, você tem que trabalhar 30, 40 anos para você começar a fazer uma coisa bonita, né, porque a arte, ela é uma ciência. Então, assim, é uma técnica que eu venho desenvolvendo já há algum tempo, né, e as cores expressam um pouco, assim, do meu ser mesmo, da energia que eu tento passar nos trabalhos, da minha alegria, né, do amor que eu tenho por fazer esse trabalho, não só o trabalho artístico, mas também na área de arquitetura. Então isso engloba todos esses aspectos. E o trabalho para por aqui ou ainda tem nesse projeto da prefeitura também outros pontos que vocês podem expor o trabalho de vocês daqui para frente? Sim, a proposta agora é no viaduto do Ibigato, né? Eu estou fazendo uma proposta para a próxima pintura. Inclusive eu tenho a proposta aqui, né, dos próximos trabalhos, de como fazer, né? Na verdade são 5 propostas. Essa proposta principal aqui é a dos pescadores com a rede de arrastão, né? Eu tento englobar muito essa questão mesmo histórica daqui do estado, né? Os pescadores, né? A jangada. Então, assim, eu tô com essa proposta para o próximo viaduto e a intenção é mais ou menos essa, porque o que a prefeitura entrou em contato comigo é que eles pretendem fazer esse trabalho nos viadutos e depois começar a levar eles para as escolas, né? Para que possa ser feita oficinas nas escolas, para que os jovens eles comecem a ter um contato um pouco maior com a arte, com a cultura, para eles mesmos consigam desenvolver um trabalho. Como eu falei, algumas pessoas que trabalharam comigo aqui não tinham técnica nenhuma de pintura, né? Inclusive, alguns deles até falaram, poxa, mas eu não sei pintar, como é que vai ser? Mas, na verdade, eu queria pessoas que tivessem o comprometimento de querer fazer, porque ter esse suporte para conseguir desenvolver esse trabalho. É uma última colocação. A participação no período de evolução. A gente observa aqui, por exemplo, bicicleta tendo a participação francesa como invenção, o aprimoramento feito pelos britânicos e do outro lado a cultura maceioense, a cultura alagoana. Foi essa a ideia, por exemplo, nessa obra? Na verdade, eu busco um pouco na história, né? Não só daqui
do nosso estado, mas uma história mesmo do Brasil, uma história mesmo, né, mundial, a questão das cores, do verde, da natureza, da gente querer, né, um pedido da população, uma cidade mais verde, uma cidade mais comunicativa, uma cidade que né, é mais bonita, né? E eu coloco isso assim no meus trabalhos. Como o outro lado tem a questão mais da cultura, do guerreiro, do pescador, do boi, né? E é mais ou menos isso. Obrigado, então, ao arquiteto e artista plástico Rafael dos Santos, ele que teve sua arte através de um trabalho em grupo sendo colocada nesse viaduto, né? O viaduto Oscar Fontes de Lima, aqui no Barro Duro. É o viaduto de acesso para a Avenida Josefa de Melo, para o bairro de Cruz das Almas. E você, quando passa de veículo, passa, por exemplo, de bicicleta, vai poder prestigiar essa arte em comemoração, claro, aos 200 anos de Maceió, nesse trabalho também que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Maceió. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito obrigado ao Viderlan Araújo e, sem dúvida nenhuma, o trabalho ficou muito bonito e deve realmente se espalhar por outros locais da cidade. Gente, só para complementar aqui a história do desarmamento, a lei do Estatuto do Desarmamento é de 2003. E eu fui recuperar aqui na internet o que disse o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o José Maria Beltrame. Ele disse o seguinte: nós precisamos desarmar as pessoas e não armá-las. Se os parlamentares querem efetivamente ajudar, que canalizem esta energia, este esforço, no sentido de ampliar as condições para que a segurança pública no país possa melhorar cada vez mais as suas condições de trabalho. Essas são as palavras, o desabafo dele em relação aí a essa proposta de flexibilizar o Estatuto do Desarmamento. Nós, ao longo aqui da nossa programação, nós vamos trazer mais detalhes. Amanhã a Polani vem aí com o resultado dessa votação que acontece ainda hoje lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Para você que me acompanhou até agora, meu muito obrigado. Continue aí na programação da TV Mar e continue com a gente no Verdade Informação, mandando a sua crítica, faça a sua sugestão, mas continue com a gente. E nós voltamos a nos encontrar amanhã, quarta-feira, à 1h30 da tarde, aqui no Verdade Informação. Tudo de bom para você. Até amanhã. Tchau, tchau.